sei que você já almoçou e depois das 2 horas no almoço gostoso, é natural, né, aquele momento em que a comida pesa e né, a alma ela vai indo, ela vai querer dar uma descansada, abre a boca, e eu sei que você vai lutar aí também para se manter alerta, mas você vai me ajudar a ministrar nessa tarde, amém? Nós vamos aqui pregar juntos para a glória do Senhor, porque a gente sempre tem algo a aprender com os irmãos, não é assim? Então, em nome de Jesus, eu vou te dar alguns comandos nessa tarde. E a irmã falou, olha, nós vamos fazer uma ginástica espiritual. Não é bem isso, mas eu vou te dar alguns comandos nessa tarde que eu vou precisar contar com a sua cooperação nesse momento de ministração. E aí, se eu ver alguém daqui assim, sendo vencido pela alma, tá entendendo? Aí eu vou ser um pouco mais enfática. Aí eu vou falar uma palavra bem assim, firme. Aí quando eu falar firme, você entenda que é para você ficar firme. Mas esse firme é para todo mundo levantar rapidinho. Aleluia. Mas você não pode levantar sua amiga ficar sentado, seu amigo ficar sentado. Você levanta e puxa ele junto. Então quem está dormindo vai acordar na marra. Aleluia. E nós vamos andar firme na presença do Senhor. Pode colocar a apresentação, por favor. Nós vamos andar firmes, caminhar juntos na presença do Senhor. E nós já temos recebido uma porção pela manhã desse ambiente de intimidade, de discernimento do que é a nossa identidade de filhos de Deus. E o que vem a ser isso nas nossas vidas. E trilhando esse caminho de identidade de filhos de Deus, irmãos, entre tantas coisas que têm sido ministradas e tudo que é ministrado na casa do Senhor é de suma relevância. Mas este tempo que a igreja do Senhor tem vivido na terra, se tem uma temática que se faz muito importante ser ministrada, relembrada, reciclada na nossa mente, é exatamente saber o que é ser filho de Deus, a importância de ser filho de Deus, o que nós podemos em sermos feitos filhos de Deus, que posição é essa que ocupamos, qual é o propósito de Deus em nos tornar filhos dele. E uma coisa que já é algo maravilhoso, que nós vemos Deus fazer nas nossas vidas, trazendo e plantando em nós essa identidade segundo aquilo que Ele é que nós precisamos entrar numa estrada que nos leva à nossa essência, nos faz fazer um retrocesso aonde está a nossa origem. E a nossa origem está em nada mais e nada menos do que no próprio Criador do céu e da terra. Então, por que é tão importante eu me voltar para a minha origem? Porque quanto mais eu me aproximo daquilo que Deus é, mais eu sou afetada por aquilo que Ele manifesta em mim. Quanto mais eu me aproximo do conhecimento de aonde está a minha origem, mais eu sou influenciado por esta origem. Por isso, eu queria que você já começasse comigo nessa tarde, fazendo o primeiro exercício, levantasse a tua mão direita e o teu dedo indicador. E aí na sua mão direita, no seu dedo indicador, tem algo que Deus plantou em você. E você pode ter até um irmão gêmeo, trigêmeo, quadrigêmeo, que cada um não vai ter isso que você tem aí exatamente como é o seu. Porque Deus colocou uma marca em você como prova de que eu te constituí, te formei, te forjei e coloquei em você uma marca para provar que você é único. Agora bota assim no teu rosto. Você está olhando para a sua digital. E a tua digital está dizendo para você através do Senhor, pode parar agora. O Senhor está dizendo para você, filho meu, filha minha, eu fiz você e você é único. Não existe nada e não existe ninguém. Eu não constituí outra pessoa exatamente como eu constituí você. Eu não deleguei a outra pessoa aquilo que eu deleguei a você. Eu não transferi para ninguém a responsabilidade que eu transferi para você, porque você é único. Não sou Deus que precisa de clone. Eu não sou Deus que precisa de cópia. Eu não sou Deus que precisa fazer pessoas iguais, porque eu tenho multiforme sabedoria
sabedoria e mostrar através da sua criação que Ele tem a capacidade de fazer milhões e milhares, cada um diferente do outro. É Deus dizendo para nós a sua multiforme expressão de glória e de formas de manifestar as regiões das trevas, milhares de maneiras do nome dele ser exaltado através de pessoas. Tem esse texto aí de 1 João 3, amados, aleluia, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele, aleluia, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Existe então uma questão em Deus que nós só poderemos descobrir e perceber em plenitude, em totalidade, no arrebatamento da igreja. Mas algo já foi liberado, já foi derramado sobre mim e sobre você. É que ao nos formar e nos forjar, Ele transferiu sobre nós, a sua essência. Pode passar o segundo slide, por favor. E a revelação da nossa identidade, eu prefiro que você possa visualizar, porque você pode anotar alguma referência enquanto eu vou falando. A revelação da nossa identidade não está nas coisas naturais, porque de acordo com as coisas naturais, o homem, ele existe a partir do evolucionismo, aonde veio de um macaco e foi evoluindo até chegar, eu não sei você, mas você concorda com isso? Eu não. Que nós somos consequências de uma evolução química, biológica, e chegamos até aqui. Mas isto é uma revelação da nossa identidade segundo o conceito dos homens, segundo conceitos naturais. Mas a palavra diz que Deus é espírito, e aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E quando Ele nos faz, quando Ele nos constrói, o pastor já ensinou de manhã, Ele libera sobre nós o ruá. E o Espírito do Senhor, a essência de Deus, entra em nós. E o Espírito de Deus entrando em nós, nos torna almas viventes, seres viventes. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que aquilo que nós somos em Deus não está revelado nos conceitos dos homens, mas aquilo que vai determinar o que você é através da criação de Deus em você é através do meio da fé. Permeia o caminho da fé, porque a palavra diz que se Ele é Espírito, Deus ele é incorpóreo, imaterial, impalpável, invisível, e aquele que criou as coisas visíveis, aleluia, e invisíveis, também te criou e colocou o DNA dele dentro de você. Aleluia. E esse forjar de Deus em nós, igreja, nos leva a entender uma coisa linda: que o sobrenatural da nossa identidade se manifesta não por aquilo que eu vejo, que eu percebo ou que eu sinto, mas por aquilo que eu creio. Se o teu pai, a tua origem está num ser invisível, incorpóreo, imaterial, mas significa dizer que a fé que nos faz acreditar que somos origem de um ser que ninguém vê, que ninguém toca, mas que se faz percebido pelo poder da fé. Na fé nós entendemos que também há um conceito. A fé é a manifestação de fatos que não estão revelados aos sentidos dos homens, mas ao espírito do homem. E a Bíblia diz que Deus é um Deus de fé. E o apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que cremos, por isso falamos. Então, se você crê que a tua essência, aleluia, a tua gênese não está numa molécula humana, mas está em algo sobrenatural, a palavra está dizendo então que você precisa declarar aquilo que você acredita. Creia. E é por isso que você fala. Se eu falar sem crer, a coisa está desconecta. Mas eu falo porque eu acredito. Então, querido, em ser feito filho de Deus, a palavra diz que nos foi dado poder. Todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então preste atenção, há um poder simplesmente na sua identidade de crer que você é filho de Deus. Só isso já te habilita a andar numa revelação e num mérito que pessoas naturais não têm condições de viver. Só isso.
Simplesmente o entendimento de que aonde está a minha essência, e é dela que eu sofro influência. Pode passar, por favor. E aí, querido, nós precisamos entender uma coisa. Que aquele que nos criou, ele é um ser que ele provoca tudo. Ele é a causa incausada de todas as coisas, mas a causadora de tudo. E ele causou até a sua vida. A sua existência existe porque ele te constituiu. E a palavra do Senhor diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra? E eu queria parar um pouquinho nesse versículo com você, porque eu queria que você começasse a dimensionar dentro do seu intelecto a grandeza daquele que te criou. E ele diz que sou eu Deus capaz de ser particionado? Sou eu Deus capaz de ser simplesmente conceituado dentro de uma coisa pequena? Não sou eu aquele que enche os céus e a terra. Quando Deus diz que ele enche os céus e a terra, significa dizer que isto está atrelado ao seu dimensionamento. Ou seja, a presença de Deus está englobando todas as coisas que existem. E dele se extrai todas as coisas. Dele surge, dele emerge todas as coisas. Então céus, terra, tudo que existe está dentro de Deus. Para pensar nisso. Tudo que existe está dentro dele. Olha a sua volta um pouquinho. Então, este prédio está dentro de Deus? Sim, porque não tem como tirar Deus, ele é onipresente. A presença dele está em toda a terra. Os céus dos céus não podem conter a presença dele. Então significa que a extensão, a amplitude de quem é Deus, que tudo que existe, ele é maior do que as coisas que ele mesmo criou. Então tudo que existe está dentro dele. Começa a pensar quem é seu papai. Começa a pensar a grandeza e a excelência de quem é o seu pai. E o espírito de fé precisa trazer essa revelação no nosso ser e na nossa vida. Porque quando você volta para a sua essência, da raiz onde está a sua identidade, você vai começar a se ver na altura daquele que te criou. E quantos de nós estamos nos vendo tão à margem, tão inferiores, tão pequenos, aleluia, tão medianos. Mas presta atenção numa coisa: se o teu Deus que te criou é grande, aleluia, é rei, diga para esse irmão que está do teu lado, ou da tua direita, ou tua esquerda. Se ele é todo poderoso, você está olhando para um poderzinho na terra. Mas a identidade dele também diz que ele é amor, porque Deus se manifesta por aquilo que ele é. Ele se revela pela natureza de que ele é, do que realmente ele tem. E a Bíblia diz que Deus, ele é o próprio amor, por isso que ele manda tanto amar. Então ele está dizendo que ele se revela pela essência de quem ele é. E se ele é o próprio amor, tem um amorzinho sentado aí do teu lado, diga: ei, amorzinho. Só que nós nos vemos tão aquém. Eu queria que você fosse para um ambiente agora em pensamento comigo. Você conhece, já ouviu falar pelas redes sociais, pela mídia, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O homem é considerado o homem mais importante do mundo na atualidade. Aí você para pensar na segurança do Donald Trump, que não é brincadeira. O homem anda armado, cheio de segurança. Para pensar naquilo que está preparado para esse homem quando ele vai sair, quando ele vai comer. Para pensar no ambiente, na estrutura em volta desse camarada. Não é pequena, porque ele é considerado o homem mais poderoso do mundo, por uma posição, por um título que os homens lhe atribuíram. Aleluia. Só que a Bíblia diz que todo que crê foi lhe dado
poder. Amado, se Donald Trump tem seguranças armadas em volta dele, você, enquanto filho de Deus, tem anjos, guardiões da glória, guardando a sua vida, guardando a sua casa, guardando tudo que é seu e leva o seu nome e sobrenome. E eu quero que você comece a se ver à altura daquele que te constituiu. Quem é Donald Trump diante de um homem ou de uma mulher cheio do Espírito Santo? Aleluia! Oh, Donald Trump anda nos melhores carros, nas melhores limusines. Anda com uma estrutura muito forte montada à sua volta. A visão do filho do Donald Trump é linda. Porque quando ele quer entrar e falar com o pai, ele não precisa se portar como os funcionários da Casa Branca, que precisam pedir audiência, que precisam ter autorização para entrar na presença do presidente, que precisam ser revistados pela armada, pela segurança do Donald Trump. Os seus funcionários passam por todo esse processo, mas eu e você, que somos filhos do Criador do céu e da terra, é só dobrar o joelho, querida. Aleluia! É só dizer papai. Ele diz, eis-me aqui. Você não precisa de autorização de nada, nem de ninguém. Você tem livre acesso porque o véu agora já foi aberto. Não existe nada que possa poder ocluir ou opor, a não ser você mesmo. A você não priorizar tempo na presença com teu pai, a não ser você mesmo. Uma coisa na Bíblia que eu acho muito tremenda é que o pastor já falou de Davi mais cedo, que Davi discernia quem ele era. E segundo teólogos, segundo estudiosos, há um indício de que há uma corrente teológica que estuda que Davi provavelmente era um filho bastardo, que Davi era um filho rejeitado, porque ele não estava sendo contado com aqueles filhos de Jessé que estavam lá presentes quando o profeta Samuel chega para ungir. Ele estava cuidando de serviços, e geralmente dentro da cultura judaica, filho que não estava dentro do ambiente da casa não era filho legítimo, era filho, os que cuidavam de serviços domésticos, cuidavam do serviço da casa, eram geralmente filhos bastardos ou escravos. Mas é por isso que o pensamento do órfão tem que ser ruído na nossa mente nessa tarde. Porque os irmãos de Davi eleitos, que estão lá na guerra contra os filisteus e sendo insultados pelo gigante Golias, estão lá blasfemando contra o Deus de Israel. E todo mundo acuado e com medo. Mas o pai de Davi vai lá, leva suprimento para seus irmãos e vê como é que está lá. E Davi chega lá e ouve o gigante filisteu insultando o povo de Deus, o Deus do povo, e ele se fica inconformado. E você conhece a história. Mas o que Davi fala? Quem é esse em circo? A circuncisão nada mais era do que um atestado, um ato de se fazer um corte no prepúcio do homem, como um derramamento de sangue, que era uma das formas de se estabelecer uma aliança de sangue naquele tempo. Tinha que ter uma marca no corpo, se derramando sangue próprio. Quando Davi vê isso, vê aquele gigante insultando o povo, ele pega e fala o seguinte: quem é esse incircunciso? Sabe o que ele quis dizer? Quem é esse aí que não tem aliança com ninguém? Quem é esse aí que não é filho de ninguém? Quem é esse aí que não é nada? E Davi pega, vai lá no ribeiro e pega 5 pedrinhas. E você já ouviu o pregador falando que ele pegou, né? Deus forte, pai, conselheiro, 5 ministérios. Para mim não foi nada disso. Ele pegou 5 pedrinhas. Falou, vou usar uma nele. E o meu pai é certeiro, que eu só vou lançar, mas o rumo quem vai dar, o meu pai é eterno. Davi era um homem que podia até ser um filho bastardo, mas ele vivia dentro da revelação da sua filiação eterna. O meu pai eterno me ampara. Eu sei aonde está a minha origem, a minha essência. E sabe o que significava essas 5 pedras, queridos? É porque a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Reis, se não me engano,
que o gigante Golias tinha mais 4 irmãos. E naquela época era comum, quando um irmão morria, os outros iam reivindicar o sangue, vinham cobrar o sangue. Então Davi, quando pega 5 pedras, falou: uma é para Golias, mas se os irmãos vierem defender ele, tem mais 4 aqui esperando. Sabe o que é isso? Querido, aquele que é filho, quando um gigante, algum problema se levanta na sua vida, você se prontifica na revelação do teu pai, vai combater e vai dizer: e se levantar mais, se Satanás vier mais contra mim, se Satanás levantar mais alguma coisa, ainda tem reserva, porque eu sei que aquele, o meu pai, que vai me defender no primeiro tiro, vai me defender contra mais 4 que se levantar. Pode passar, por favor. Pode passar também. Eu nem vou passar esse vídeo não, pode seguir. Aleluia. Existe uma máxima da psicologia que fala uma coisa ao nosso respeito, que ensina uma coisa, que todo ser humano, ele não é uma identidade, ele não é uma hipicidade, ele é uma identidade. Na hipicidade significa dizer que você é autêntico, que você nunca reproduz ninguém, você nunca toma como base a essência de ninguém. Você é autêntico, você mesmo o tempo inteiro. Mas na identidade, o termo identidade, no original da palavra significa idem, igual a quem eu sou, idêntico a quem eu sou. E a psicologia diz que todo ser humano, ele é igual a alguém, porque ele está se projetando a partir de uma referência do comportamento, da fala e do ensino de alguém. Então deixa eu te ensinar uma coisa sobre isso. Se você é igual a uma pessoa, você precisa ser igual ao teu modelo de origem. O teu modelo de origem não são as cópias já meio danificadas que estão aí pela terra. Mas o nosso modelo de origem é perfeito. Porque você não é uma pessoa, nós não somos. Nós sempre estamos nos reportando a alguém. Nós sempre estamos trazendo em nós as marcas, os padrões de alguém. E eu quero te perguntar, você está reproduzindo quem na sua vida? Você está reproduzindo o jeito do seu pai de falar? Da sua mãe, o jeito do seu professor, o jeito do seu pastor? Você está reproduzindo quem na sua vida? Segue, por favor, amado, no próximo slide. Porque Deus é o Deus que restaura a nossa identidade. Pode passar para o próximo. Nesse slide, eu vou falar uma coisa com você e eu quero a sua ajuda aí agora. Porque o pastor já falou que a palavra imagem no sentido original é tselem. Você já sabe o que significa tselem. Mas eu vou aprofundar um pouquinho mais esse conceito de tselem sobre a nossa identidade. E por favor, eu queria contar com a sua ajuda, porque cada vez que eu falar um significado, eu queria que você fizesse um uhul, um glória a Deus, você se manifestasse, porque a revelação da sua identidade em tselem, de acordo com o original hebraico, é muito poderosa e é impossível a gente ficar parado. É impossível não celebrar com a revelação de onde está a nossa origem, a nossa essência. Balança aí essa pessoa que está do teu lado e diga: se prepara para celebrar. Se prepara para dar um brado. Sabe por quê? Porque a palavra diz que no nosso espírito nós somos tselem. Nós somos criados conforme a imagem dele. E a palavra para imagem significa mesma substância, mesma composição, mesma natureza moral. Você tem a mesma imagem, a mesma substância espiritual. A natureza moral de Deus foi plantada no teu espírito. Mas não para por aí. Faz uma alusão também à nossa alma, porque quando ele diz: ei, você não é só a minha imagem, eu não vou colocar simplesmente a minha natureza moral no teu espírito, não. A sua alma eu estou constituindo para funcionar como eu funciono. Então semelhança significa funcionar como? Com o mesmo comportamento, com o mesmo jeito,
com a mesma personalidade. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra do Senhor vai dizer no livro de João, que Ele, o nosso Deus, Ele se manifestou a nós e derramou em nós a sua semente. O termo semente no grego original é o mesmo para sêmen. E o sêmen, a Bíblia está dizendo que o sêmen de Deus foi implantado no nosso DNA. Sabe o que isso significa dizer? Que existe um DNA sobrenatural andando aí no teu sangue agora, no teu corpo agora. Existe um poder andando. Gente, presta atenção numa coisa, significa dizer que nós somos portadores de uma glória, nós carregamos uma essência. E o pastor disse de manhã que a expectativa da criação é que a glória dos filhos de Deus se ou seja, que você acredite que essa glória está aí e passe a projetar ela, e passe a comunicar ela, e passe a liberar ela. A palavra do Senhor está dizendo que existe um potencial dentro de você que foi disponibilizado. O problema é que quando acaba a pregação, você corre para a fila, pede oração por essa foto, por essa carteira, por esse carro, por esse marido, porque você ainda não descobriu o tamanho e o poder da essência que está dentro de você. Porque quando você descobrir a glória que você carrega, você vai deixar de ser um hipocondríaco espiritual e sair dessas filas mendigando milagre. É você que vai liberar milagre sobre as pessoas. O que nós precisamos é parar de pensar que estamos sempre, que o pastor tem mais unção do que eu, que a irmã Jô, que veio lá sei lá da onde, tem mais unção ou intimidade com Deus do que eu. Nós precisamos parar de sempre focar no outro, aquilo que é responsabilidade nossa ter. Eu vou fazer aquela campanha porque aquele homem é cheio da unção e vai ativar o milagre. Presta atenção, crente, filho, não precisa de milagre. Ele precisa liberar milagre. Ele precisa ativar milagre na vida de pessoas. A palavra diz que os sinais vão seguir aquele que crê. Se você não está vendo, é porque você não crê. E eu te pergunto mais, como filho, que nível de dependência e submissão ao teu pai, que nível de relacionamento você quer construir com ele, de submissão e obediência, para que você possa ser colocado no nível de excelência como filho. Porque a palavra diz que Jesus, que é o nosso modelo, aprove ao pai moê-lo, aprove ao pai machucá-lo, feri-lo. Deus não o poupou por amor de muitos. Você acha que vai ser nessa posição que muitas das vezes nós vivemos, de espirituais, de pessoas espiritualmente acomodadas, que você vai desfrutar do sobrenatural? A palavra sobrenatural por si só já diz sobre o natural. Ou seja, se você é um espírito, o teu Deus é um espírito, você adora em espírito. A religiosidade tem tirado tanto essa revelação das nossas vidas, que até mesmo num simples comando, vamos começar a orar em línguas, é uma dificuldade. Eu tenho que sentir primeiro, eu tenho que perceber, tem que ter uma cosquinha do Espírito Santo primeiro, para mim poder falar em língua, me mover. Queridos, a palavra diz que você é um espírito, o teu pai é espírito, e o que ativa o espírito é a fé. É simplesmente você acreditar e se submeter. Então é simplesmente você pegar a palavra e chegar lá dentro da tua casa e confrontar a palavra de Deus com aquela realidade que você está vivendo. Se posicionar no mérito de ser feito filho de Deus. Porque tudo que Moloque, o espírito da orfandade, tem feito nesse tempo é simplesmente sugestionar na tua mente, você criar uma imagem que vai produzir sentimentos, vão gerar em emoções, vão ser manifestadas em atitudes de que você não é filho de Deus e você acredita. Foi assim que aconteceu com Eva. Eva pecou porque desobedeceu. Antes da desobediência estava a incredulidade. Porque o Senhor falou para ela: não faça tal coisa, se fizer vocês vão morrer. E ela deixou de acreditar naquilo que Deus falou para acreditar no que a serpente estava falando. Deus falou isso?
querida, onde? Jamais, imagina. É porque Ele não quer que você seja igual a Ele, veja tudo que Ele vê. É isso. Ela deixou de acreditar no que Deus falava para acreditar no que a serpente falou. E quantos de nós estamos impedidos de viver na sobre-excelência do que Deus quer manifestar nesse tempo, porque não estamos andando ou acreditando no que Deus diz, para acreditar nas sugestões que Satanás lança na minha mente. Não vou fazer parte daquele ministério não, porque a irmã me olhou de cara feia. Não vou fazer parte daquele negócio ali não, porque o irmão é assim. Você tem a mesma substância, aleluia, do Deus eterno dentro de você. E aí eu tenho uma palavra aqui em João 14, 21 que eu amo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E me manifestarei a ele. Significa que tornar manifesto é tirar aquilo que está oculto e tornar público. Queridos, o Senhor está dizendo que se você guarda, e guardar significa decorar mesmo, se disciplinar para ficar gravado na sua mente. Se você guarda, mas não só guarda, pratica, você é amado do Pai, o Pai te ama. E Ele vai se manifestar a você. Então o que você está pegando aqui nesse tempo é para você chegar em casa e estudar tudo de novo, pegar as referências todas de novo, porque nisso Deus vai se manifestar a você. Presta atenção agora, firme. Aleluia. Só faltou aquele no som da festa vai subir. No final, viu, levitas? Nós vamos celebrar que nós somos filhos no final. Pode sentar agora. Pode passar o próximo slide que eu preciso correr. Aonde se está a construção da nossa identidade? Aleluia. Primeiramente, assim como o homem pensa no seu coração, como imaginou em sua alma, ele é. Primeira coisa, a construção da sua identidade está naquilo que você pensa acerca de você mesmo. Quem eu sou? Ou quem eu penso que eu sou? O que você pensa acerca da sua identidade? Talvez os modelos ou figuras de autoridade que passaram pela tua vida, um marido, um professor, um líder, um pastor, uma igreja, um pai, uma mãe, disseram mais ou menos coisa do tipo: você é problemático, você é problemática, você é uma pessoa difícil, nada para esse menino vai dar certo, nada para essa menina, vai casar e vai ser infeliz. Vai acontecer isso, isso e isso. Talvez você ouviu alguma profecia maligna acerca de você mesmo, e isso entrou e se enraizou dentro do teu coração, e você passou a funcionar de acordo com aquilo que você ouviu acerca de você. Só que você precisa ouvir o que Deus pensa de você. O que o teu Criador, aquele que te formou e te constituiu, e Ele diz: eu estou te fazendo para te dar as nações por profeta. Está aí a primeira pergunta: para que eu nasci? Para que Deus me fez? Deus te fez para você ser uma resposta dEle para as nações. E Ele diz: pede-me e te darei as nações por herança. O que você está querendo da sua vida? O que você está pedindo acerca da sua vida para Deus? Deus, resolve minha vida sentimental, resolve o meu casamento, resolve meu filhinho, resolve a minha necessidade. Olha para a necessidade do meu umbigo. Ou você está olhando para o reino de Deus e para aquilo que o reino de Deus precisa? Porque a palavra do Senhor diz para mim e para você: busca o reino, se preocupe com o reino, invista no reino, que as demais coisas vão vir atrás de você. Ou seja, aquilo que você se move em relação ao teu Criador, automaticamente vão impregnar a tua vida. Entenda que nós somos uma igreja que não estamos andando no mérito de sermos feitos filhos, mas estamos andando no mérito, não há mérito nenhum nisso. Estamos andando na vergonha de sermos, às vezes, escravos e órfãos. E com isso Satanás te castra,
trava o teu dom e o teu chamado, bloqueia a projeção do teu ministério, porque aquilo que você pensa sobre você, é assim que você vai ser. Agora, se você começar a pensar na altura daquilo que Deus falou acerca de você, se prepare. Paternidade é um manto espiritual que tem uma abrangência muito grande. E a abrangência da paternidade, ela ultrapassa a linha do tempo. Quando você olha para Abraão, Deus fala com Abraão, faz uma promessa a Abraão. E aí ele vem e ratifica essa promessa em Isaque, confirma com Isaque e cumpre em Jacó. Ou seja, aquilo que Deus idealizou mover através de uma pessoa, estende-se a geração. Começa em um, mas não necessariamente vai terminar aqui. Vai começar e só Deus sabe aonde ele vai concluir. Significa que você pode estar castrando algo muito maior que Deus tem para toda uma linhagem na tua família. Mas quando eu entendo, eu tenho a revelação na minha mente que na minha geração, eu vou andar com o Pai, eu vou desfrutar com Ele, eu vou receber dEle, eu vou me apropriar do que Ele diz, mas eu não vou abrir mão disso. Na geração posterior, meu filho não vai andar, ele vai correr, ele já vai desfrutar de um nível maior com Deus, ele vai se assenhorar daquilo que eu fundamentei para ele edificar. Mas na geração talvez dos netos dele, enquanto eu andei, meu filho correu, meus netos vão decolar. Foi assim que Deus fez com Davi. Ele intentou no coração: Senhor, eu quero edificar o templo, eu vou preparar tudo para ti, eu vou juntar todas as coisas, todo o material necessário. Senhor, eu quero construir uma casa linda. Que vergonha, meu Deus, eu tenho onde repousar, eu tenho um palácio, e o Senhor não tem um lugar que o represente à altura daquilo que o Senhor é. E Davi ficou inquieto, e o Senhor vai falar bem assim: você pode preparar tudo, mas quem vai edificar é teu filho. Isso é paternidade. O pai sedimenta para o filho estabelecer. O pai planta para o filho colher. Esse rei que o pastor citou, Deus liberou um juízo sobre ele, porque você abriu as portas do teu palácio e permitiu que o inimigo olhasse todas as coisas que tinha aí dentro. Vai vir um juízo, vou fazer isso e isso. Sabe qual foi a resposta dele? Não estou nem aí, né, na minha geração. Deus falou: a geração do teu filho. Ele falou: não é comigo. E tem muitos pais biológicos que estão se portando dessa maneira, não estão transferindo para os filhos o manto espiritual da paternidade. Paternidade física é só o gerar, mas fazer com que esse filho entenda a função dele na terra, isso é uma paternidade espiritual. Fazer com que esse filho seja a resposta de Deus para as gerações, para as multidões. Ensinar esse filho a se apaixonar por Jesus, ensinar esse filho a andar com Jesus. Mas aí existe uma outra questão. Herança, o pastor já ensinou, é transferido independente de qualquer coisa, mas legado é observado. O filho faz o que vê o pai fazer. Muitos filhos andam como veem o pai andar. E aí você quer um filho muito espiritual, fogo na igreja, mas ele não te vê orar, ele não te vê ler a Bíblia, ele não te vê chorar aos pés do Senhor. Que filho é esse espiritual que você quer? Que filho cheio de Deus é esse que você está querendo? Se você não é referência de espiritualidade para ele, referência de espiritualidade para filho não começa na igreja, começa em casa. Por isso que muitos filhos chegam na igreja, meu Deus, assim que tomam a adolescência, a primeira coisa que fazem é ir para o mundo, porque eles veem que a vida religiosa não passa de uma farsa. Porque os seus pais exercem um modelo, um estereótipo na igreja, mas dentro de casa eles exercem outro modelo. A mãe xinga palavrão, a mãe amaldiçoa o filho o tempo inteiro, a mãe arruma confusão com a vizinha, com um parente.
E mas chega na igreja, nossa, minha mãe rodou no poder, quem é pentecostal, né? O culto todo, caiu 3 vezes na unção, o culto todo. Deixa eu te falar uma coisa, tá no tempo da gente não ficar caindo em unção, tá no tempo do Espírito Santo nos derrubar por dentro. Porque cair na unção e levantar do mesmo jeito não significa operação do Espírito Santo. Mas se você cair e levantar transformado, aí o Espírito Santo te pegou. Aí, se você cair, o teu caráter levantar mudado, a tua personalidade arredia, difícil, intransigente, controlador ou dominador, invejoso, sei lá, iracundo, se isso morrer na hora que você caiu e você ressuscitar diferente, o Espírito Santo te derrubou. Mas então o que está acontecendo hoje? Está muita gente caindo na alma. A alma está tão emocionada com balabalaia. O Espírito Santo é real e Ele quer ter uma experiência viva com cada um de nós. Viva. O mover do Espírito na igreja, de cair, de rolar, de babar, oh meu Deus, é maravilhoso, eu amo, eu gosto. Aleluia. Mas tem que haver transformação de vida, tem que haver mudança de postura, alteração de conduta. Tem que haver, porque só movimento sem transformação é nada mais do que almatização. Almatização. Relacionamento com os pais vão determinar como é que você vai se ver, sim. Os pensamentos que alimentam a sua mente vão determinar como você vai se ver, sim. As influências sociais na escola, na igreja, na mídia vão sim. Todo mundo está com bolsa nova, está com a bota nova, eu também tenho que estar. Aí você compra o que não pode, gasta o que não tem para mostrar para quem não precisa. Só porque está todo mundo. Só que a nossa identidade não se projeta na coletividade, mas naquilo que eu tenho com meu Pai, na intimidade que eu tenho com Ele. Eu não preciso ser o que as pessoas querem que eu seja. Eu preciso ser agradável a Ele. Expectativas reais ou irreais que a gente desenvolve. Eu sonho daqui a 3 anos tá assim, 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 Nova York. O que você está sedimentando agora para isso? As coisas erradas ou certas que nós temos até mesmo de ensino bíblico, quanta coisa distorcida das realidades da palavra de Deus são imprimidas na nossa mente e nós não conseguimos nos ver à altura daquilo que Ele nos constituiu. Eu tenho uma certa preocupação com campanhas em igreja. Vamos fazer a campanha disso. Aí acaba aquela campanha, já se preocupa com a outra campanha. E de campanha em campanha vai se construindo uma identidade de filho que vive pedindo, pedinte. Pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, pai, me dá aquilo outro, pai, me dá. E nós vamos vivendo, somos esses filhos de campanha de 7, de 15, 21, de 1000, sexta, quinta, quarta, para Deus dar alguma coisa. Só que a palavra do Senhor vai dizer em Mateus: se vocês que são maus, quando seus filhos pedem alguma coisa, se ele pedir pão, peixe, você vai dar uma serpente, vai dar uma pedra? Não, quanto mais a mim, quanto mais eu, que sou o teu Pai, Criador, vou querer te dar coisas nobres e excelentes. Diga para o teu irmão: tenha sonhos nobres. A casa que a gente vive pedindo para Deus dar não é nobre, é nosso. Sonhos nobres são aspirações do céu que Ele quer nos mover. Eu entrei numa crise essa semana. Eu falei: Deus, parece que minha vida está sem sentido. Não estou gostando desse negócio, tem algo estranho comigo. Eu tenho que ir até que horas, amada? Esse tempo é 1 hora? Que horas que eu tenho agora? Fala aí que horas que eu tenho que parar. 4h30. Tenho 15 minutos. E eu entrei numa crise.
Eu falei, Deus, parece que tem uma coisa faltando. Parece que tudo que eu estou fazendo não tá alcançando o que o Senhor quer. Não está. E o que está faltando, Deus? Eu fico rouca atendendo pessoas. Eu gasto meu tempo. Eu estou lá no... E o Senhor, o que eu... Falei, o fim de tudo aquilo que nós fazemos que agrada a Deus se torna naquilo que Deus ama. E Deus ama a gente. Deus ama almas. Está faltando missão na tua vida. Está faltando tudo que você faz, o foco terminar em almas para o meu reino. Almas para mim. E aí desceu aqui agora. Às vezes muitos ministram sobre a cura de Pedro. E eu te confesso que tudo que eu ouvi acerca da cura de Pedro nunca entrou dentro de mim. Nunca testificou. Falei, não é isso ainda. Tem algo mais. E foi lendo o dicionário Strong e vendo uma ministração de um irmão no nosso ministério, que eu fui entender o que Jesus tratou com Pedro. Pedro nega, se mostra aquele homem, estou contigo no fecho, estou dentro, estamos juntos. Estou na frente, sou seu guarda-costas. Vou com o Senhor onde for, onde der eu estou junto. Só da boca para fora, porque aquilo não era verdade dentro de Pedro. E aí o que acontece? Pedro nega Jesus, você sabe muito bem disso. Nega Jesus 3 vezes. Mas lá na frente, tem um momento que Jesus tem um tete-a-tete com Pedro, que é a tal da cura de Pedro. E Jesus vira para Pedro e pergunta, Pedro, você me ama? E ele responde, Senhor, tu sabe de todas as coisas. E Jesus responde, então apacenta as minhas ovelhas. Daqui a pouco Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? E ele responde a mesma coisa. Jesus diz, então cuida das minhas ovelhas. E Jesus pergunta a terceira vez. E até que Pedro é desmontado com a terceira pergunta. Mas o que no original Jesus estava perguntando para Pedro? Quando ele pergunta, Pedro, você me ama? No original é você me agapao. Ou seja, você me ama com amor incondicional. Você me ama com amor segundo ou tipo amor de Deus. Amor que vai acima dos limites, ao extremo, nas últimas circunstâncias. E aí, como Pedro sabia que Jesus sabia de tudo, Pedro disse, tu sabes de todas as coisas. Ou seja, tu sabes que eu não te amo nesse nível de amor. Só que Jesus dá uma resposta para Pedro. Apacenta minhas ovelhas. Tipo assim, foi estranho. Ele acabou de ouvir que eu não amo ele tanto assim, tá mandando eu cuidar de gente. Daqui a pouco Jesus pergunta de novo, você me agapau? Ele, Senhor, sabes, apacenta. Gasta tempo com elas, se envolva com elas. Mas na terceira, Jesus quebra Pedro. E no original, segundo o dicionário Strong, Jesus pergunta para ele, você me ama com amor filéu? Você me filéu? Que significa, você me ama com amor de irmão, Pedro? Com amor de irmão. E aí Pedro, Senhor, tem misericórdia. Te amo, tu sabes. Resumindo a história, Jesus vira para Pedro e fala bem assim, cuida daquilo que eu amo, que você vai aprender a me amar. Ame o que eu amo. Se doe por aquilo que eu me doei, que você vai aprender a me amar. Cuide dos meus filhos, que você vai ser filho. Aleluia. Eu falei, Senhor, que coisa linda. Porque Deus ama a gente. Deus ama pessoas. E todo o fim daquilo que nós fazemos e produzimos na igreja é que ainda mais pessoas entendam essa revelação de sermos feitos filhos de Deus. Passa rapidinho, por favor. Segue também, pode passar. Passa esse slide. Aleluias. Nós precisamos aprender a ser filhos, queridos.
E você conhece esse texto. Até Jesus precisou ter a sua identidade de filho afirmada pelo Pai. Quando Jesus sai daquele rio após o seu batismo, você vê a palavra dizer: ei, aconteceu uma coisa gloriosa, o céu se abriu, se ouviu um estrondo, uma voz gloriosa: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Presta atenção numa coisa, Jesus passou 30 anos sem aparecer no cenário. Quando ele aparece, é batizado. Jesus não tinha feito nada ainda. Nada. Simplesmente apareceu, foi lá, foi batizado. E Deus rasga o céu e diz: eu amo esse menino, ele é meu. Eu tenho prazer nele. Sabe o que isso significa? É que a nossa revelação de filhos não está naquilo que nós fazemos, mas naquilo que nós somos. Não é o tanto que você vai trabalhar, vai fazer, vai mover. Não. Não é os prédios que eu vou edificar. Não é os livros, a quantidade de livros que eu vou escrever. Mas é as pessoas que eu vou tocar com a minha identidade de filha. E quantas pessoas você tem tocado? Quantas pessoas têm olhado para você e visto: tem algo diferente nesse moço? Ele fala diferente, ele tem uma paz, está todo mundo em crise, em guerra, desesperado. Ele está sossegado, ficou desempregado e está rindo. Isso é coisa de filho, porque sabe que o seu pai vai suprir. O seu pastor, ele diz que ele vai estar conosco. Como é que começa o Salmo 23? O Senhor significa que Ele é o que eu tenho. Ele é tudo para mim. Então se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Não vai faltar nada. Não vou ter falta de nada. Fique de pé no teu lugar. Eu não quero passar do horário. Tem muita coisa para falar. Mas, glória a Deus. E o Senhor diz para você que simplesmente por crer e acreditar, você é filho. Você não precisa fazer mais nada. Deixa lá ainda, amado, o slide. Deixa lá, por favor, ainda. Passa até para o próximo. Enquanto os músicos se posicionam. Aleluia. E às vezes nós pensamos que porque o nosso pai e a nossa mãe na terra eram pessoas que só nos davam presente se a gente fizesse alguma coisa para agradar a eles. Se você tirar nota boa esse ano todo, você ganha uma bicicleta no final do ano. Vou te dar uma Barbie se você for uma menina boazinha e comer verdura. Não era assim? Não é assim que você faz? Com o Pai eterno, não. Eu simplesmente preciso amar e crer nele. Que Ele tem prazer em mim. Não por aquilo que eu faço para ser boazinha ou boazinho. Você está entendendo como o Pai funciona? Ele te ama, independente de você acertar ou errar, de você pisar na jaca ou não, se você é santo ou pecador. Não há nada que eu e você podemos fazer que mude aquilo que Deus sente por nós. Ele continua amando. Ele continua tendo prazer em nós. E o que influencia é aquilo que nós somos, não aquilo que nós sentimos. Dá para colocar aqui? Nesse aqui para mim poder ver? Aqui não está aparecendo. Dá a mão aí a tua irmã, teu irmão, nessa tarde. Quando nós não temos identidade consolidada de quem nós somos em Cristo, nós estamos propensos a projetar o nosso valor naquilo que nós temos ou naquilo que nós fazemos. Olhamos para o nosso sucesso terreno e dizemos: o meu valor é o valor daquilo que eu possuo. Papai, não. Você é o valor dele. Você.
que foi comprado com preço de sangue, com preço de vida, com preço de vida.